voltamos a conversar com Emanuel Pessoa para a gente seguir repercutindo e entendendo esse cenário das eleições americanas. Emanuel, eu lembro que em 2020 a gente conversava muito sobre qual seria a situação de Donald Trump e o Partido Republicano. Basicamente, se a gente fosse lembrar, logo depois daquele fatídico 6 de janeiro, na invasão do Capitólio, que deixou inclusive mortos, muitos apostavam num afastamento, digamos assim, dos americanos, de modo geral, os eleitores, com, enfim, os republicanos e com Donald Trump. A tendência é de que aconteceria esse afastamento. O que a gente percebe hoje, 2 anos depois, é que esse afastamento dos republicanos com Donald Trump não só não está acontecendo, como ele parece não existir. Parece que republicanos e Donald Trump são uma coisa só cada vez mais, né? Qual que é a sua avaliação desse cenário dos republicanos que aparentemente voltaram a abraçar Donald Trump? Eu lembro, Muriel, que na verdade eu fiz algumas predições. A primeira eu disse que se o Joe Biden ganhasse, o Ernesto Araújo e o Salles iam sair do Ministério do Brasil. Aconteceu. E eu lembro que eu tinha dito também que se o Donald Trump perdesse a eleição, ele voltava agora em 2024 e que ele seria, provavelmente, se concorresse com o Joe Biden, ele venceria as eleições. O que acontece que às vezes a gente não entende a questão da dinâmica da política americana, tá? Às vezes as pessoas não percebem isso. Uma coisa muito interessante é ver filme americano, especialmente filme americano antigo. Quando você vê filme americano antigo, dos anos 50, anos 60, o sujeito trabalhava numa planta industrial, mas ele morava numa casa grande e bonita, em um subúrbio, tá certo, às vezes feita de madeira, mas era uma casa grande e bonita, em que ele tinha todos os bens de consumo que se podia imaginar na época. O sujeito conseguia pagar a faculdade dos filhos e o sujeito conseguia levar a família uma vez por ano para fazer uma bela viagem, exterior, Nova York, Califórnia, Flórida, o que fosse, um destino que ele queria. O que aconteceu ao longo dos anos? A inflação nos Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, foi mais rápida, principalmente anos 80 e parte dos anos 90, foi mais rápida do que os ganhos das famílias. E isso decorre de uma coisa muito simples, os Estados Unidos se desindustrializaram. Os Estados Unidos transferiram massivamente as suas plantas industriais para a Ásia. E os empregos que melhor pagam são os empregos na indústria. Basta você verificar a renda média das cidades do ABC, ao redor aqui da capital de São Paulo. Elas são cidades com renda per capita mais alta, porque são cidades que ainda têm muitas indústrias. O que acontece aí? Esse empobrecimento do americano fez com que ele ficasse cada vez mais desconfiado de políticos tradicionais. Por quê? Porque ele vota em políticos tradicionais de direita e de esquerda e a vida dele ao longo dos anos piora. Não consegue mais comprar a casa própria, não consegue mais trocar o carro todo ano, não consegue levar mais a família para o exterior, não consegue mais pagar a faculdade dos filhos. É um empobrecimento relativo, eles ainda não são pobres, mas relativamente houve um empobrecimento do cidadão médio americano ao longo das décadas. O Donald Trump ele se apresenta como o quê? Um outsider da política, alguém que vem de fora do círculo da política, que tem a ideia de ser disruptivo. Isso apela muito a essa parcela da população americana que empobreceu. Basta você verificar que uma parte muito grande dos eleitores do Donald Trump são homens brancos de baixo nível de instrução educacional, que eram justamente essas pessoas que você via nos filmes americanos dos anos 40 e 50, recebendo salários industriais, com treinamento técnico e que tinham essas boas condições de vida. Então, existe um saudosismo dos americanos, especialmente esses mais pobres, das regiões mais interioranas dos Estados Unidos e das antigas áreas industriais, a respeito do que eles entendiam que era o sonho americano, que era que você conseguia trabalhar e com o seu trabalho duro você tinha uma ótima qualidade de vida e os seus filhos seriam mais do que você. O que acontece hoje? Isso se perdeu. E o Trump ele vinha justamente com a promessa de retomar isso. Como? Reindustrializando os Estados Unidos, trazendo de volta os empregos que foram para a China, protegendo o trabalhador americano, a política dele do American First, ele sempre fala, se você olhar entrevistas dele no Oprah Winfrey, final dos anos 80, começo dos anos 90, na época ele reclamava do Japão e não da China, que o Japão tinha um superávit excessivo dos Estados Unidos e isso destruía a economia americana. Depois ele mudou para a China, conforme mudou o fluxo de comércio. Então ele tem um apelo efetivo com a população, uma parte grande da população americana, porque ele fica parecendo que ele realmente é o campeão dessas massas
que teriam sofrido esse empobrecimento relativo ao longo das últimas décadas. Então, ele não vai desaparecer da política americana, ele deixou a marca dele, e é importante a gente dizer uma coisa, que passa batido da maioria das pessoas. Na verdade, a desigualdade social diminuiu nos 3 primeiros anos do governo Donald Trump. Na verdade, durante os 4 anos do governo Donald Trump. Por quê? Inflação baixa, pleno emprego, isso na pandemia houve a mudança, evidentemente, e por conta disso também se percebeu que no governo Donald Trump houve o maior aumento de salários para os negros e para os latinos. Tanto que você percebe cada vez mais eleitores latinos nos Estados Unidos, que tradicionalmente eram democratas, se tornando republicanos. Então, isso é o que motiva e o que explica essa persistência do nome do Donald Trump. Em 2021, por conta da inflação, foi a primeira vez desde 2011, de acordo com o censo americano, que a desigualdade social aumentou nos Estados Unidos. E é justamente esse aumento da desigualdade causado pela inflação que se reflete nos baixíssimos, para não dizer ridículos, índices de aprovação do Biden. Porque o Biden ele conta com uma boa-fé geral da parte do cenário artístico americano, de boa parte da empresa americana, e mesmo assim ele consegue ter a popularidade mais baixa do que o Donald Trump, que vivia as turras com todo mundo. E isso só acontece por conta dos problemas econômicos. Se o Biden estivesse comandando uma economia de baixa inflação e crescimento moderado, ele seria um presidente com popularidade muito mais alta. Então, é isso que explica esses resultados nos Estados Unidos e isso que explica por que o Donald Trump se mantém popular. Porque para uma grande parte do eleitorado americano, ele é o antipolítico que quer resgatar lembranças de tempos melhores. Perfeito. Aproveito para chamar a professora Fernanda Manhota para essa conversa e quero pegar justamente por esse ponto da relação de Donald Trump com os republicanos. Essa aposta que muitos faziam de que os republicanos largariam Donald Trump, o que claramente não aconteceu. Volto a repetir, 2 anos depois, o que temos aí é o Partido dos Republicanos praticamente abraçado com Donald Trump e apostando tudo nessas eleições legislativas e de olho, claro, em 2024. Professora, qual que é a sua percepção? O que a gente pode falar sobre esse trumpismo que agora está cada vez mais enraizado nos Estados Unidos, principalmente no Partido Republicano? Olha, Muri, eu devo dizer e vou precisar repetir aqui um lema weberiano, né, que o professor adora, mas que ajuda muito a explicar o Brasil de 2020, sem dúvida os Estados Unidos também. Esse caminho, esse abraço, como você se refere, ele me parece muito mais um movimento por conveniência do que necessariamente um movimento por convicção. Em algum momento dessa história, o que os republicanos compreenderam, e isso tem sido reforçado ao longo dos últimos anos, é que o Donald Trump representava, associado a um movimento que ele criou, a melhor alternativa disponível, viável, para que eles recuperassem o poder, seja na Casa Branca, seja no controle do legislativo. Então, não acho que, de fato, tenha havido uma grande conversão ideológica do partido, no sentido de que o partido passou a acreditar em coisas que o Trump representa, mas o partido reconheceu que, do ponto de vista da sobrevida política dentro do sistema, não tinha jeito de deixar o Trump pelo caminho.